Nação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, adore a presença do Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Diga isso: nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluias, Pai. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós cremos, meu Deus, na obra de Jesus aqui na terra, Senhor. Cremos que o nosso Senhor Jesus, Ele venceu, meu Deus, todos os principados e potestades. E hoje nós temos a oportunidade, meu Deus, de sermos abençoados através do Espírito Santo. E nós damos liberdade para o Senhor nos abençoar. Venha abençoar a vida desse irmão que está orando, Pai. Venha abençoar a vida dessa irmã que está orando nessa noite, Pai. E que aonde há uma necessidade, o Senhor venha abençoar. Nós abrimos o nosso coração, meu Deus, nessa noite para receber a Tua palavra. E através da Tua palavra, sairmos daqui, meu Deus, grandemente abençoado, em nome de Jesus. Erga as Tuas mãos para o alto e diga: Senhor Jesus, obrigado por eu estar aqui nessa noite. Diga: o meu coração, ele está aberto para receber a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nisso, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, meus irmãos. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Pode sentar no seu lugar, fique bem à vontade. Obrigado aqui pela minha esposa também. Que bom que você veio nessa noite, noite de sexta-feira de libertação. Pois nós vamos fazer uma oração. Nós vamos participar também do sangue do Cordeiro e você vai sair daqui hoje abençoado em nome de Jesus, amém? Já tivemos reunião de manhã às 9, tivemos reunião às 3 e agora encerramos o dia às 7h30 da noite. Então abra o seu coração para receber a palavra em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus então, meus irmãos. Pega a tua Bíblia aí, abre lá em Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Pastor, o que o senhor vai pregar hoje? Hoje eu vou pregar
Eu vou pregar, o tema da nossa mensagem hoje é o Espírito Santo, ele é como chuva. Eu estou numa série de mensagens nas sextas-feiras, e eu já tenho falado nas sextas-feiras, irmãos, que quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada ela nos mostra ali várias manifestações do Espírito Santo através de uma metáfora. Um exemplo, o vento, ele representa o Espírito Santo. O fogo, ele representa o Espírito Santo. A fonte, eu já falei isso aqui, né, representa o Espírito Santo. E falei também que a seiva, ela representa o Espírito Santo. Os irmãos que estão vindo na sexta-feira, eles devem lembrar disso, né? Então hoje eu vou concluir essa série de mensagens que eu estou pregando na sexta-feira, onde eu estou ensinando os irmãos a se encher do Espírito Santo de Deus. Porque quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, então você passa a vencer na vida, amém? Então, só um exemplo para os irmãos recordar, o Espírito Santo de Deus, ele é como um fogo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele tem a responsabilidade de purificar a tua vida. Assim como o fogo ele purifica a prata e o ouro, ele purifica o ser humano também. Ele tira a mágoa do coração, ele tira a raiva, ele tira o ódio, ele faz uma limpeza completa na vida da pessoa que entregou a vida para Jesus. Então, só um dado para os irmãos entender, né, que esse também é o Espírito Santo. Mas hoje eu quero falar para os irmãos que o Espírito Santo de Deus, ele é como chuva, tá? Então, abra o seu coração em nome de Jesus. O próprio Jesus, ele disse, meus irmãos, antes de eu ler aqui o versículo, Lucas 4,18, Jesus ele estava dentro de uma igreja e o próprio Jesus ele disse assim, ó, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Por isso que Jesus ele fazia muito sucesso. Aonde Jesus ele chegava, ele colocava as mãos no doente, no paralítico, no leproso e essas pessoas eram curadas. Mas pastor, ele não era Jesus, ele era Jesus. Mas o próprio Jesus, ele tinha necessidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai impor as tuas mãos lá na tua casa, e se tiver algum familiar teu doente lá, ele vai ser o quê? Ele vai ser curado, amém? Então, vale a pena a gente ter o Espírito Santo de Deus. Antes de eu fazer a leitura aqui, irmãos, presta atenção aqui o que o pastor vai dizer, ó. Eu estou falando que o Espírito Santo de Deus ele é como chuva hoje. A chuva, meus irmãos, assim, ó, ela é essencial para a terra. É verdade ou não é? A chuva é essencial para a terra. Um exemplo, né? A chuva ela vai trazer um renovo para a terra lá fora. Até o ar que você respira, ele vai ser um ar mais purificado quando chove. Mas não só isso, a chuva ela traz um crescimento também. Só para você ter uma ideia, o agricultor, aquela pessoa que planta, aquela pessoa que depende de plantar para mandar alimentos para o supermercado. Essa pessoa, quando vem a chuva, esse agricultor ele fica bem feliz, né? Porque a chuva, ela não só traz um renovo, não só traz uma pureza, um refrescor, mas a chuva também ela traz o quê? Crescimento. Traz crescimento, ela traz uma limpeza. Você mesmo já deve ter percebido que muita chuva vem nesse mundo e ela vem para fazer o quê? Para fazer uma limpeza, né? Então veja bem o que o pastor está dizendo, é isso que o Espírito Santo de Deus ele faz quando você tem. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo de Deus, ele vem para fazer uma limpeza na tua vida. Ele vem para trazer um renovo para você. Ele vem para te dar um novo jeito de você viver. Você passa a ser uma pessoa pura, você passa a ser uma pessoa alegre, você passa a ser uma pessoa que você tem paz. A tua fé, ela começa a aumentar. O Espírito Santo de Deus, que é como uma chuva, ele vem para nos abençoar. Diga glória a Deus. Quem já percebeu isso? Você lembra como que você era e como que você é hoje? Ah, pastor, nem me fala. Eu, antes de eu conhecer Jesus, pastor, eu era uma pessoa briguenta, eu era uma pessoa teimosa, eu era uma pessoa, pastor, que estava sempre no pecado, eu era uma pessoa que eu estava metido em coisa errada. Mas depois que eu entreguei minha vida para Jesus, pastor,
Então eu recebi o Espírito Santo de Deus. Ele veio como uma chuva para a minha vida, pastor. E ele veio, pastor, e ele limpou o meu coração, ele limpou o meu corpo, pastor. Ele mudou minha mentalidade, ele mudou meu jeito de ser. Até a minha aparência, pastor Adilson, foi mudada pela chuva do Espírito Santo que Deus enviou para mim. Então veja bem o que o pastor está dizendo. Assim como a chuva, ela vem trazer um renovo para a terra, ela vem trazer uma pureza para a terra, vem trazer um crescimento, assim é o Espírito Santo de Deus. Ele vem para fazer uma mudança na gente. E eu tenho que dar glória a Deus por isso, amém, irmãos? Porque hoje, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Antigamente, meus irmãos, assim, o Espírito Santo ele estava só sobre Sansão ou sobre o Davi. Deus ele não liberava o Espírito Santo para todo o povo. Agora não. Agora todo mundo tem o acesso ao quê? Ao Espírito Santo de Deus. Para analisar com o pastor antes de eu ler aqui o texto. Suponhamos que você estivesse nessa terra aqui onde você mora, suponhamos que você já estivesse passando mais ou menos assim uns 6 meses sem ver chuva na frente. E você saía ali fora, meus irmãos, assim, e você começava a olhar aquela terra toda rachada, aquela terra seca, aquela poeira. Não sei se você é do interior, se já passou um tempo sem chuva. E você olhava para as árvores assim frutíferas, árvore de bergamota, de laranja, e você via toda aquela árvore ali seca, sem nenhuma folha, sem nenhum fruto. Suponhamos que você estivesse passando 6 meses nessa terra aqui, você não tinha visto nenhuma gota de chuva. E aí então o cenário, irmãos, assim, nesse mundo é um cenário totalmente de quê? De destruição. É verdade, não é? Mas dali um pouco, você percebe que uma nuvem, ela começou a ficar mais escura. Dali um pouco você percebeu que as nuvens começaram a ficar carregadas, começou a aparecer uns trovões, uns relâmpagos, e dali um pouco descambou chuva, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Baixou chuva no Rio Grande do Sul. Aí veja bem, aquela chuva que vem, ela vem para alimentar a terra, ela vem agora para fazer as árvores começar a dar fruto, né? Essa chuva agora que fazia 6 meses que você não via, ela veio para trazer o crescimento, ela veio para abençoar toda a terra. É verdade ou não é? Assim é o Espírito Santo de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, irmão, ele sempre vai vir para quê? Para te abençoar. O Espírito Santo de Deus, ele vem para purificar, ele vem para fazer você dar fruto. O Espírito Santo de Deus, ele vem para abençoar a tua saúde. Você pode até dizer, pastor, eu vim aqui nessa noite, eu estou com uma dor na minha coluna, pastor. Mas se você aceitar o Espírito Santo de Deus nessa noite, é o Espírito Santo de Deus que vai trazer um renovo para a tua coluna. Amém? E se não for a coluna, pastor, é o meu braço. O Espírito Santo de Deus ele vai trazer um renovo para o teu braço. Ou qualquer outra área da tua vida. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então veja bem o que o pastor está dizendo aqui. Foi isso que Deus ele fez. Ele derramou do Espírito Santo dele sobre toda a face da terra. E qual era o propósito, pastor? O propósito era abençoar. Então deixa o Espírito Santo ele trabalhar na tua vida, amém? Eu sempre costumo dizer assim, eu não posso obrigar ninguém a entregar a vida para Jesus. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Quem vai convencer o homem do seu pecado é o Espírito, é o trabalho dele, é o derramar das águas. O Espírito Santo ele é como uma chuva, meus irmãos. Só para você ter uma ideia, nós passamos agora essa semana que estava chovendo em todo o Rio Grande do Sul. É verdade, não é? Agora que deu uma parada um pouco, mas estava chovendo em Dois Irmãos, estava chovendo em Porto Alegre, estava chovendo praticamente em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ele não está só aqui em Dois Irmãos, mas ele está em Porto Alegre, assim como ele está em todas as cidades do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo afora. Amém? Então, quando eu entendo isso, meus irmãos, eu descanso em Deus. Deus, a obra do Senhor, o Espírito Santo é como uma chuva, ele se espalha em todos os cantos dessa terra, e eu tenho certeza que o Espírito Santo é quem vai fazer a obra em nome de Jesus, amém? Então, nós temos que descansar. Se você é uma pessoa que já entregou tua vida para Jesus, você tem que
ter visto essa mudança na tua vida. Pastor, até o meu jeito de falar mudou. Eu era uma pessoa muito estúpida, mas hoje, pastor, até o meu jeito de falar mudou. Pastor, o jeito de eu me vestir, eu usava roupas degotadas, ninguém faz isso aqui, né? Eu só estou dando um exemplo. Usava roupas degotadas, eu era uma pessoa, pastor, que eu não cuidava da minha aparência, não cuidava do meu corpo, mas depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, pastor, então foi o momento que o Espírito Santo ele trouxe um renovo para mim, amém? Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Ele trouxe um renovo. Então agora você tem que continuar sendo uma pessoa abençoada. Continua sendo aquela pessoa feliz, continua sendo aquela pessoa alegre, continua sendo aquela pessoa que nada te tira a paz, continua sendo aquela pessoa da fé, porque a tua fé aumentou, continua sendo aquela pessoa positiva, continua recebendo a bênção do Espírito Santo, amém? Agora, se dentro da tua casa tem alguém que está em pecado, se tem alguém lá que está em erro, quem vai convencer esse teu familiar a se entregar para Jesus é o Espírito Santo de Deus, não é você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é como chuva. Assim como chove em dois irmãos, chove em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, assim é o Espírito Santo. E quando eu creio nisso, irmão, então eu descanso em nome de Jesus, amém? A mãe vai orar pelo filho, o pai vai orar pelo filho, os filhos vão orar pela conversão dos pais, mas eles creem dentro do coração. Assim como eles foram abençoados, agora os familiares deles vão passar a ser abençoados também. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura agora aqui. Joel capítulo 2. O porquê? Porque Deus ele usou o profeta para profetizar que haveria o quê? Um derramamento de chuva nesses dias. Então isso aqui foi mais de 4.000 anos atrás, quando Deus ele usou o profeta Joel. Naquele tempo, aquilo que o pastor diz, você via só o Espírito Santo, ele está sobre o Davi, sobre o Sansão, o Espírito Santo estava sobre o Abraão. Não eram todas as pessoas que tinham acesso ao Espírito Santo, eram poucas pessoas. Mas agora, Deus ele usou o profeta Joel para trazer o quê? Uma profecia, que quando Jesus ele viesse para a terra, então todo o Espírito Santo de Deus ele seria o quê? Derramado sobre a vida de todas aquelas pessoas que creem em Jesus. E então eu tenho que acreditar, irmão, que a obra, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Joel capítulo 2, o versículo é o de número 28. Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Os irmãos estão entendendo? Olha o que diz o versículo 28. Diz assim, ó. E há de ser que depois eu derramarei o quê? O meu Espírito sobre toda a carne. Vamos pausar um pouquinho aqui, ó. Então aqui já fica claro para nós, irmãos. 4.000 anos atrás, Deus estava usando o profeta Joel para profetizar. E qual que era, né, a profecia? Olha só, e há de ser que depois eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, aqui fica claro o que eu acabei de falar, que não é só eu, porque eu sou pastor, que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não é só porque o irmão que é obreiro da igreja, que ele tem o Espírito Santo de Deus. Não é só o irmão que vem na igreja aqui, vem domingo, vem quarta, que tem o Espírito Santo de Deus. Não. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo está dizendo que essa pessoa tem o quê? Tem o Espírito Santo. É uma promessa que Deus está fazendo aqui, ó. Toda a carne, está dizendo, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda criatura que exista na face da terra. Aonde tiver um índio que crê no meu nome, ele tem o Espírito Santo. Aonde tiver um bugre que crê no meu nome, ele recebe o Espírito Santo. Aonde tiver um traficante, por favor, eu não estou concordando com o traficante, mas aonde exista um traficante que crê em Jesus, ele tem o quê? O Espírito Santo. E não se escandalize com o que eu vou dizer, pelo amor de Deus. Mas se você conhece alguém que trabalha na Umbanda, um exemplo, e essa pessoa crê em Jesus, essa pessoa tem o quê? Tem o Espírito Santo. É isso que Deus está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo, né? E há de ser que
depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não está dizendo o nome, né? Está dizendo sobre toda a criação de Deus na face da terra. Aonde tiver uma pessoa, meus irmãos, que crê em Jesus, que crê no nome de Jesus, que crê em Deus, essa pessoa ela recebe o Espírito Santo de Deus. E você conseguiu entender que quem vai convencer a pessoa do pecado é quem? É o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. O Espírito Santo de Deus ele é como uma chuva. O Espírito Santo de Deus ele não quer dizer que ele está só aqui com nós hoje. Claro, o Espírito Santo está aqui. Está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, porque senão você não estaria aqui na igreja. Mas o que o pastor está dizendo? Até uma pessoa, um mendigo de rua, uma pessoa que está embaixo de uma ponte, que crê em Jesus, ela tem o quê? O Espírito Santo. Mas pastor, por que essa pessoa não muda? Aí é outro detalhe. Vai ter um tempo que o Espírito Santo vai convencer essa pessoa do quê? Do pecado, e essa pessoa vai passar a ser o quê? Vai passar a ser uma bênção para Deus. Mas o que o pastor está pregando hoje? O Espírito Santo é como uma chuva, irmãos. Não adianta eu querer fazer a obra do Espírito Santo. Não adianta a mulher que é casada querer ficar tentando empurrar a goela abaixo do marido. Não adianta o marido que é casado tentar empurrar a goela abaixo na esposa a conversão. Não adianta os pais querer empurrar a goela abaixo nos filhos a conversão. Quem vai fazer a obra dentro da nossa família é quem? É o Espírito Santo. E quando eu creio que o Espírito Santo ele é como chuva, então eu vou fazer o quê? Eu vou ter paz no meu coração. É uma promessa que Deus me fez. Assim como você tem o Espírito Santo, assim como você é uma pessoa que foi transformada, você foi renovada pelo Espírito Santo de Deus, então eu prometo que você vai ter paz em meio às batalhas, em meio às lutas. E aí você passa a ser uma pessoa renovada, você passa a ser uma pessoa que começa a dar fruto, e você está na batalha, mas você vem para a igreja, você bota o teu joelho, você ora, e amanhã ou depois quem vai convencer o teu familiar a mudar de vida é quem? É o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele é como uma chuva, amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Assim como o Espírito está aqui, ele está na Itália. Está no Japão, assim como o Espírito Santo de Deus está aqui em Dois Irmãos, ele está em Porto Alegre. E tem muita gente, irmão, que crê em Jesus. Por favor, não se escandalize com o que eu vou dizer para os irmãos. Tem muitos católicos que creem em Jesus, é verdade ou não é? E eles têm o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eles estão lá na idolatria, estão adorando, mas quem vai convencer eles a abandonar a idolatria é quem? É o Espírito Santo, não somos nós. Eu só tenho que desfrutar o quê? Da bênção que o Espírito Santo me deu. Ele veio trazer como uma chuva um renovo para mim. Hoje eu tenho paz, pastor. Hoje eu tenho alegria. Hoje eu sou uma pessoa que confia em Deus. Pastor, olha, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu sou uma pessoa alegre. Agora você é uma pessoa abençoada. Só que para a tua família passar a ser abençoada como você é, aí quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que crer, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele é como uma chuva. Ele vai chovendo por tudo que é lugar. Ele vai se espalhando por tudo que é lugar, meus irmãos, e ele vai contagiando toda a carne que existe na face da terra. Amém? E é só os endemoniados que não gostam de Jesus, que não tem o Espírito Santo. Gente que não teme a Jesus, que não crê em Deus, que não acredita que tem um Deus que é criador dos céus e da terra, e que está no controle de toda a terra, é que não tem o Espírito Santo. Porque até um bichinho que quando uiva, está glorificando a Deus, está clamando a Deus, tem o Espírito Santo de Deus. As aves do céu, os animais do campo, todo bicho, as baleias no mar que ficam saltando, dando glória a Deus, todos eles têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é como uma chuva. Ele vai por todas as regiões do mundo afora, irmão. Se tiver índio no meio do mato, ele alcança. Se tiver outras pessoas de outra raça, povos, nações, não importa. Aonde existir uma pessoa que confesse o nome de Jesus, essa pessoa recebe o Espírito Santo. Amém? Fica confirmado aqui, ó. Vamos ler de novo 28. Olha só. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aí olha o que vai acontecer.
e vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão. Então, uma promessa que ele está dizendo assim, ó, eu vou derramar o Espírito Santo como uma chuva sobre a face da terra, sobre toda a carne. E eu prometo para vocês que até os filhos de vocês vão o quê? Vão profetizar. Até eles vão ser impactados pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, gente. Você pode até ter um filho teu, um exemplo, pastor, mas o meu filho não quer saber demais na igreja, está totalmente enfraquecido. Eu entendo que precisa se acertar com Deus, mas é uma pessoa que crê em quem? Em Jesus. E por crer em Jesus, esse filho ele tem o Espírito. Deus pode usar ele para profetizar. Deus pode usar ele até para dar uma direção para um pai e para uma mãe. Quem entende a obra do Espírito Santo na terra? Irmãos, Deus derramou o Espírito Santo como uma chuva para essa terra. Então, eu tenho que ser uma pessoa que eu vou desfrutar das bênçãos do Espírito Santo, amém? E eu vou deixar o Espírito Santo fazer a obra. Se você chegou aqui, talvez, orando por alguém, se você chegou aqui nessa noite, pastor, eu preciso ver a libertação de um familiar, eu preciso saber de um familiar meu, que ele venha se consertar, ele venha acertar a vida dele, vai orar. Vem mais na igreja, coloca o teu joelho mais no chão, vem, mas não fica querendo você fazer o trabalho do Espírito Santo. Porque Deus ele deixou o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra na face da terra, amém? Lembra que o pastor disse, Lucas 4,18, o que Jesus disse? O Espírito Santo ele está sobre mim. Além de Jesus ser um homem forte na fé, ser um homem que estava bem com Deus, outras pessoas também eram impactadas através do testemunho dele. Então nós temos que deixar o Espírito Santo fazer a obra, amém? Vamos ler ali então, ó. Os filhos, né? E vossas filhas profetizarão. Quem mais? Olha só. Os vossos velhos terão... Isso aqui está falando do vovô e da vovó, né? Eu não sei se você tem teu vovô e tua vovó ainda, né? Mas até eles que não entregaram a vida para Jesus, que não passaram, perdão, que não entregaram, não, que ainda não tem essa comunhão que você tem na igreja, mas que são vovô e vovó que creem em Jesus, eles têm o Espírito Santo de Deus. E a gente tem que dar ouvido para o vovô e para a vovó falar também. Quando eles vão falar, quando eles tiverem um sonho, eles vão ser usados pelo Espírito Santo de Deus para nos dar uma direção. O que mais diz ali? Ó, os vossos jovens terão visões. Toda a família está falando, né? Próximo versículo 29. Diz assim, ó. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias eu derramarei o quê? O meu, está falando, né, de escravo. Aquelas pessoas que são escravas, servos, são pessoas escravas que antigamente não tinham valor nenhum para Deus. Perdão, para Deus não, para o homem. Eram pessoas que serviam só para trabalhar. Mas até eles agora recebem o Espírito Santo de Deus. Deus derramou sobre toda a carne, meus irmãos, agora o Espírito Santo. Quem crê no nome de Jesus tem o Espírito, por mais que a pessoa não creia, por mais que a pessoa até duvide, pastor, mas como é que eu vou ter o Espírito Santo se eu estou em pecado? Você tem o Espírito Santo. E você tem que crer que o Espírito Santo de Deus é que vai trazer um renovo para a tua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai purificar o teu corpo. É o Espírito Santo de Deus que vai mudar a paisagem da terra. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer a tua fé o quê? Ela aumentar e aonde você estiver, você vai ver as bênçãos de Deus acontecer. Amém, meus irmãos? Mas nós temos que deixar o Espírito Santo fazer a obra. É Ele quem vai fazer a obra, não somos nós. Deus, Ele só quer que eu esteja fazendo a minha parte. Eu vou batalhar, meu Deus, eu vou lutar, porque eu tenho certeza que vai chegar um momento, toda a minha família vai estar na mesma fé do que a minha. Aí dali um pouco você ora, você faz campanha na igreja, você vem, vai botar água, domingo agora, Natália, eu vou lutar, pastor, eu vou batalhar, vou botar o nome do meu familiar no caderno de oração, pastor, eu vou fazer um jejum. Dali um pouco, toda a tua família, ela está sendo alcançada pelo Espírito Santo, amém? Mas o problema é que tem muita gente que quer fazer o trabalho do Espírito Santo. Tem gente que fica brigando dentro de casa, tem gente que fica murmurando e xingando. E essas pessoas não vão conseguir ver a obra do Espírito Santo agir lá. Então descansa, amém, minha irmã?
descansa, deixa o Espírito Santo de Deus, ele trabalhar lá em nome de Jesus. Amém? Vocês lembram, eu falei aqui na quarta-feira, Jesus ele teve um encontro com a mulher samaritana, e Jesus disse o que para aquela mulher? Mulher, se você é aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mulher, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de quê? De águas vivas. O que Jesus estava oferecendo para ela? Água, Espírito Santo. Deus já estava derramando até em Samaria o Espírito Santo agora. Jesus estava anunciando, Deus está mandando água para a terra, Deus está mandando chuva para a terra, bebam dessa água. Essa água vai fazer que vocês não venham ter mais o quê? Sede. Vocês vão crescer tanto na presença de Deus, vai ser uma fonte, vai ser um grande mar, o Espírito Santo ele vai crescer, e aonde vocês colocarem a mão, ali o Espírito Santo ele vai trabalhar, amém? E aquela mulher disse o que para Jesus, meus irmãos? Dá-me dessa água para beber. Olha a humildade da mulher samaritana. Dá-me dessa água, Jesus. Por favor, me dá, eu quero beber, porque eu não quero mais voltar a ter sede. Olha só, muita gente às vezes não tem a humildade da mulher samaritana. Estava já no 6º casamento e não estava dando certo. Depressiva, angustiada, vida sentimental destruída, a fama dela não era boa na cidade de Sicar. Mas quando ela recebeu essa chuva, que é o Espírito Santo, a vida dela mudou. Diga glória a Deus. A vida de todos aqueles que beber dessa água vai mudar também em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para você ir lá no Novo Testamento para confirmar o que eu estou pregando. Atos capítulo 2, para não ficar nas minhas palavras, né? Mas o que o pastor está dizendo, irmão? Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. A água anseia pela chuva, é verdade, não é? Quando a chuva não desce para a terra começa a ficar triste. E tem até um louvor que diz, né, que anseia pela chuva. A água anseia assim aos filhos de Deus. Nós temos que ter essa ansiar por o Espírito Santo de Deus. Você tem que batalhar por ele, amém? Você tem que compartilhar o Espírito Santo, que é a água. Essa água que você bebeu tem que compartilhar com outras pessoas. Você tem que aceitar uma transformação de Deus na tua vida, amém? Porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem como a chuva, ele vem para trazer um renovo. É ou não é? A chuva vem para trazer um renovo. Assim é o Espírito Santo. Se eu era uma pessoa meio carrancuda, eu era uma pessoa que às vezes estava meio de mau humor, não. Agora a chuva que Deus mandou, ela transformou a minha vida. Amém? Você tem que aceitar a transformação. O Espírito Santo, que é como uma chuva, que Deus derramou na terra, ele transforma a nossa vida. E eu tenho que aceitar essa mudança em nome de Jesus. Vamos lá, Atos 2, versículo 1. Eu vou lendo por parte para confirmar o que eu preguei até aqui, né? O título está dizendo ali, a descida do Espírito Santo, né? Vamos lá, Atos 2, versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio da onde? Do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, né? E encheu toda a casa e que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando, quem, gente? Judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo. Então estavam ali os religiosos, os judeus, estavam todos em Jerusalém. Todos eles estavam ali, mas não era só eles. Quem mais estava ali? Vamos indo adiante. 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são o quê? Galileus? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha quem mais estava ali, 9. Partos
e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, quem mais? Cretenses, árabes, todos, olha só, os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de quê? De vinho, de cachaça. Provavelmente eram algumas pessoas da igreja judeus que não acreditavam em Jesus. Estavam vendo tudo que era nação ali misturada, reunida naquela casa. Tinha índio, tinha ali, irmãos, tinha gente de tudo que era lugar, idólatra. Os medos, os persas, gente que sacrificavam até criança naquele tempo lá. Irmão, tudo que era tipo de raça estava misturado naquela mesma. E a Bíblia diz que esse derramado Espírito Santo veio sobre todos eles. Por isso que o pastor está dizendo aqui, que o Espírito Santo, ele é como o quê? Ele é como uma chuva. Assim como ele está aqui em Dois Irmãos, ele está em Voti, ele está, irmãos, ele está em tudo que é lugar, o Espírito Santo. Deus, hoje, ele derrama assim como a chuva chove lá fora. Deus, ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, aonde? Da face do mundo. E toda pessoa que crê em Deus, que acredita que Deus existe, que acredita em Jesus, essa pessoa é a pessoa que tem o quê? Que tem o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus quem vai fazer a obra na vida dessas pessoas. Amém, irmãos? Não somos nós. O Espírito, ele é como uma chuva. Então, toda pessoa que é liberta, toda pessoa que é convertida e que houve uma mudança, a pessoa vai confiar no Espírito Santo. É verdade ou não é? Vai confiar no Espírito Santo. Não, eu creio, meu familiar tem o Espírito Santo porque ele crê em Deus. Ainda não é o momento, mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai convencer ele vai se entregar para Jesus e ele vai passar a andar na mesma fé que eu ando. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que acreditar que hoje o Espírito Santo de Deus não está só sobre o bispo, sobre o missionário, sobre o pastor, sobre aquele que se nomeia profeta. Hoje o Espírito Santo está sobre toda a face da terra. Quem crê em Deus, meus irmãos, quem acredita em Jesus, essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus quem vai cuidar do propósito da vida dessa pessoa. Amém? Então descansa, minha irmã. Eu não sei, eu estou pregando essa palavra hoje, é a última palavra do Espírito Santo que eu estou pregando. Por que eu estou pregando, eu não sei. Mas talvez você esteja enfrentando, meu irmão, passando uma batalha grande. E a gente, o pior de tudo é quando a pessoa passa a ser discriminada, né? Tu está em pecado, tu não é de Deus, você faz isso. Aí a pessoa se sente que não tem mesmo o Espírito Santo, né? Agora, quando a gente tem sabedoria e a gente mostra para as pessoas, não, tu tem o Espírito Santo. Só que está faltando um detalhezinho. Logo, logo, você vai ter um encontro com o Espírito Santo. Logo, logo, o Espírito Santo ele vai te capacitar a você se libertar daquilo que é errado. Amém? Aí você vai ver a obra de Deus, ela sendo feita de forma completa. Se todo mundo cresce na palavra que eu estou pregando hoje, meu irmão, nós teríamos um mundo bem melhor. É verdade, não é? Olha aí fora, quanta gente apontando o culpado. Esse ali é um ladrão, esse ali é isso, fulano. Esse aí é um pecador. Se todo mundo confiasse no Espírito Santo, hoje o mundo seria um mundo melhor. Mas é aquilo que o pastor pregou, né? Muita gente às vezes fala em Deus, até fala em Jesus, mas não fala no Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem Jesus deixou, é o nosso auxiliador, ele é o nosso ajudador e é o nosso consolador. Tudo que você precisar é o Espírito Santo quem vai te dar agora em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você volte para Isaías agora, para o pastor encerrar, tá? Aí o pastor vai fazer oração com os irmãos. Irmãos, e a coisa mais linda, quando Deus derramou seu Espírito, Saulo de Tarso se converteu. A Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito Santo, irmãos. Imediatamente ele começou a fazer a obra, foi para a igreja, começou a ganhar almas, ganhar pessoas, a igreja cresceu, fundou igreja na Ásia, fundou igreja em Jerusalém.
tudo que era lugar em Roma, o apóstolo Paulo agora ele tinha levantado a igreja. Mas quem que fez isso? O Espírito Santo, que mudou o caráter do Paulo. Ele era um perseguidor, não cria, não tinha fé, ele era um blasfemo contra a igreja de Jesus, não acreditava, não tinha fé para nada. Mas quando Ananias impôs as mãos sobre ele, que ele recebeu o Espírito Santo, houve uma transformação na vida do Saulo. Ele passou a ser Paulo. Então nós temos que crer que é isso que Deus vai falar, vai fazer dentro da nossa casa também, em nome de Jesus. Amém? Amanhã depois você vai ver aquele familiar que era mais rebelde, aqui em cima do altar de joelho pregando a palavra. Não pense que Deus não faz isso, o Espírito Santo faz isso. Ele faz isso. Mas eu tenho que crer na obra do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, Isaías, então? 44, né? Para a gente orar. Isaías 44. O versículo, meus irmãos, é o versículo de número 3, tá? Aí nós vamos orar. Isaías 44, o versículo é o versículo de número 3. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, pede socorro. Me ajuda aí, pastor. Profeta messiânico, profeta Isaías. Isaías 44, versículo de número 3. Olha só o que diz aí, gente. Vamos ler só o 3 para nós, basta, né? Olha o que ele profetizou Isaías. Porque, Deus falando, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, o que Deus está dizendo? O próprio Senhor está falando, eu vou derramar água sobre aquele que está com sede. Mulheres samaritanas que estão com sede, eu vou derramar água. Essas pessoas vão beber e elas vão se encher tanto do Espírito Santo que a obra que o Espírito Santo vai fazer através dessas pessoas será uma obra muito grande, amém? Só que essa bênção ela não se resume só à mulher samaritana que bebeu a água. Elas também, Deus prometeu que a bênção seria para quem, gente? Para os nossos descendentes. Ou seja, o Espírito Santo, que é como uma chuva, ele não seria somente num lugar localizado agora. Agora, em toda a face da terra, na nossa casa, dentro do nosso trabalho, na sociedade onde você mora, dentro da igreja, o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre toda a carne da terra, amém? E independente de raça, credo religioso, cor, independente de pessoa, quem seja, se acredita em Deus, se acredita em Jesus, essa pessoa tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra na vida dessa pessoa, amém? Então guarde essa palavra dentro do teu coração. Quem entendeu a mensagem? Os irmãos entenderam a mensagem? Essa mensagem está sendo gravada, vai estar lá no meu canal do YouTube. Depois você pode compartilhar. Mas nós temos que confiar em Deus, amém, irmãos? Eu sou daquele tempo lá que os crentes tentavam empurrar a goela abaixo. Eles empurravam. Mas não oravam, não iam para a igreja, não oravam, não se dedicavam, não se envolviam. Agora, quando a gente via alguém ir para a igreja e começar a orar, fazer propósito de oração, fazer isso, já o Espírito Santo fazia a obra. Coisa mais linda de ver. Então nós temos que voltar a ser essa geração que acredita no Espírito Santo de Deus. Creia que o Espírito Santo ele tem coisa grande para fazer em nome de Jesus.